Olá, boa noite a todos. Nós vamos apresentar o trabalho final de conclusão na disciplina EAB 26, sobre avaliação de impactos ambientais. Nosso grupo ele é composto pela Viviane, pelo Jean Castelli e por mim, José Benício. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento técnico e legal previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938, em 1981. Seu principal objetivo é identificar, prever e analisar impactos ambientais decorrentes de atividades humanas antes da implantação de empreendimentos, segundo Sanches. A AIA, que é a análise de impactos ambientais, deve ser aplicada ainda nas fases iniciais do planejamento, pois permite antecipar problemas ambientais, orientar decisões e reduzir riscos futuros. Nós vamos falar sobre o empreendimento Recanto da Paz. Descrição do empreendimento. O projeto analisado é o loteamento Recanto da Paz, um empreendimento urbano hipotético localizado em uma greba aproximadamente 233 hectares. O loteamento será implantado em 3 fases e possui a previsão de cerca de 570 para atender 5.700 habitantes. A área total é composta por aproximadamente 35% de áreas privadas e 65% de áreas públicas, incluindo sistema viário, áreas institucionais, área de lazer, áreas de preservação permanente e reserva legal. Entre as principais intervenções previstas estão a pavimentação, a implantação de redes de drenagem de água e esgoto e águas pluviais e construção de unidades habitacionais e a arborização públicas. A nossa colega Viviane vai dar continuidade a, essa apresentação. Obrigado. Olá, boa noite. Eu vou apresentar aqui os objetivos do estudo. O objetivo deste trabalho foi realizar a identificação preliminar dos aspectos ambientais e urbanos associados às fases de implantação e operação do loteamento. Para isso, buscou-se estabelecer relação de causa e efeito entre as atividades do projeto e os componentes ambientais afetados. Utilizando as matrizes indicadas durante o estudo da disciplina, sem a pretensão de hierarquizar os impactos neste momento, né? De forma específica, o estudo busca identificar as interações entre as atividades do projeto, tais como pavimentação, drenagem, implantação de redes de infraestrutura, construção das unidades habitacionais e arborização, e os componentes do meio físico, biótico e antrópico. Estabelecer as relações de causa e efeito entre as atividades, aspectos ambientais e impactos ambientais, por meio da aplicação das matrizes de identificação de impactos. Dentre os objetivos também está elaborar uma lista preliminar consolidada de impactos potenciais, agrupando impactos semelhantes, sem perda de informação, conforme orientado no enunciado que nós recebemos. Evidenciar os impactos ambientais e urbanos gerais, positivos e negativos, sem hierarquizar ou avaliação significativa nesta etapa. Subsidiar o planejamento do diagnóstico ambiental, indicando quais componentes e processos ambientais demandam estudos mais aprofundados em fases posteriores da avaliação do impacto ambiental. Agora a gente segue para a caracterização. Pode passar, Gê.
A área de implantação do empreendimento está inserida no domínio do bioma da Mata Atlântica e apresenta suave relevo ondulado com declividades moderadas. Pode passar, Gê. Os solos são latassolos, cambissolos e gleissolos, que apresentam uma suscetibilidade média à alta erosão, especialmente quando expostos, né? Então, quando você faz a remoção daquela vegetação primária que está ali em contato com o solo, aí ele se torna muito mais suscetível, né, à erosão e à degradação. A área conta com um córrego central e duas represas, cuja as águas foram classificadas, né, como classe 2, de acordo com a resolução do CONAMA, muito embora essas águas elas apresentam concentrações elevadas de fósforo e coliformes fecais, o que nos leva a acreditar que ele já é uma área degradada e provavelmente já tem aí o despejo de esgoto, né, não tratado. Em relação ao meio biótico, destaca-se a presença de fragmentos de vegetação nativa, espécies de faunas ameaçadas de extinção, como o sauá e o sagui de tufo preto. O entorno é caracterizado por áreas rurais e florestas homogêneas de eucalipto. Pode passar, Jean. Falando ainda, né, da metodologia agora, né, identificação, a metodologia adotada nesse trabalho teve abordagem conceitual, né, de Sanches. Inicialmente, a gente realizou a triagem, né, o screening, considerando o porte do empreendimento, a localização, foi definido o escopo, né, a etapa em que a gente delimita as áreas de influência direta e indireta, os componentes ambientais mais relevantes para análise, os solos, recursos hídricos, a vegetação, a fauna e o meio antrópico. E aí a gente aplicou as ferramentas, né, que foram utilizadas, são as matrizes para identificar, para uma identificação preliminar dos impactos ambientais, o grupo optou pela utilização de duas matrizes. A primeira foi a matriz, né, atividade por componente ambiental, que permite visualizar de forma direta as interações entre as atividades do projeto e os diferentes componentes do meio físico, biótico e antrópico. E a segunda foi a matriz atividade, aspecto e impacto ambiental, que aprofunda a análise ao separar claramente as causas representadas pelos aspectos ambientais dos efeitos observáveis, que são os impactos ambientais. Então, essa distinção é fundamental para evitar a confusão, né, conceitual e garantir clareza de o que é impacto e o que é a causa, né? A causa e o impacto. Qual a diferença entre os dois, né? Neste processo. E agora, né, com os resultados, eu passo para o nosso colega Jean. Olá, boa noite. Obrigado, Viviane. Obrigado, José. A aplicação das matrizes, conforme a Viviane já explicou, ela permitiu identificar que os impactos mais relevantes do empreendimento estão associados ao meio físico, especialmente ao solo e aos recursos hídricos. A hipermeabilização das superfícies e a alteração da drenagem natural aumentam o escoamento superficial, elevando o risco de processos erosivos e assoreamento dos corpos d'água. Também foram identificados impactos sobre a vegetação nativa, com potencial fragmentação de habitats, principalmente durante a fase da implementação. A partir das matrizes, nós elaboramos uma lista consolidada de impactos potenciais, conforme orientado no enunciado do trabalho. Os principais impactos negativos, conforme vocês podem ver, incluem a supressão da vegetação, compactação e erosão do solo, aumento do escoamento superficial, geração de poeira e ruído e risco de contaminação hídrica. Por outro lado, o empreendimento também apresenta impactos positivos, também, conforme vocês podem ver na tela. O empreendimento também, esses impactos são geração de empregos, melhoria da infraestrutura urbana, ampliação da arborização e valorização do espaço urbano.
Em relação a isso, né, com essas análises todas feitas, existe uma síntese de medidas mitigadoras, né, conforme vocês podem ver na tela agora. Com base nos impactos identificados e explicados anteriormente, foram propostas essas medidas mitigadoras, seguindo a hierarquia recomendada pela IFC e por Sanches, ou seja, evitar, minimizar, recuperar e compensar. Entre as principais medidas estão a adoção de sistema de drenagem sustentável, como bacias de retenção e pavimentação permeável e pavimentos permeáveis, o controle de processos erosivos, a recuperação de áreas degradadas com espécies nativas e a correta gestão dos resíduos da construção civil. Também é prevista a implementação de programas de monitoramento ambiental e de educação ambiental voltados aos futuros moradores. Como conclusão do nosso trabalho, de forma geral, concluímos que o loteamento Recanto da Paz é ambientalmente viável, desde que as medidas mitigadoras propostas, conforme explicadas, sejam efetivamente implementadas e acompanhadas ao longo das fases de implementação e operação. A identificação preliminar de impactos cumpriu seu papel a orientar o planejamento do diagnóstico ambiental e apoiar decisões mais sustentáveis. De forma geral, e concluindo ainda assim como encerramento, este trabalho demonstrou a importância da avaliação de impacto ambiental como ferramenta essencial para o planejamento urbano sustentável. Obrigado, atenção de todos, e agora ficamos à disposição caso haja dúvidas e para maiores esclarecimentos.